Olá, voltei. Então vamos para a parte 2 dessa nossa aula. Vamos começar falando do sistema endócrino e depois do sistema muscular, tá? Bom, quando a gente fala do sistema endócrino, a gente falou lá do sistema nervoso, que tem a percepção do ambiente e tudo mais. Então, essas respostas que o nosso corpo ele vai produzir mediante algum estímulo, ele passa pelo sistema nervoso endócrino, pela regulação do sistema nervoso endócrino, né? Seja para fazer alguma coisa, para produzir algum outro hormônio também, tudo isso é meio que regulado por hormônios que são produzidos no sistema endócrino, tá? Então, são sistemas que estão caminhando muito, muito, muito juntos, certo? Bom, e aí esses hormônios, eles são os portadores dessas mensagens, né? Lembra que a gente falou dos neurotransmissores, então, tem tudo isso, são essas substâncias que podem levar essa resposta, tá? Bom, aí nós falamos das glândulas, quando a gente fala do sistema endócrino, a gente tem glândulas responsáveis pela secreção, pela produção de algum hormônio e tudo mais. E aí aqui no desenho tem algumas partes, tá, do sistema endócrino, e aí nós temos o quê? Que as glândulas que vão produzir, são responsáveis pelos esses hormônios, elas são classificadas em 3 tipos. Endócrinas, que é quando elas vão liberar esse hormônio na corrente sanguínea. Exócrinas, que é quando elas vão liberar esse hormônio dentro de uma cavidade. No nosso caso, é a cavidade digestiva, tá? E a anfícrinas ou mistas, que é quando ela pode ser uma porção endócrina, uma porção exócrina, tá? Bom, aí nós vamos começar então falando da mais aí das glândulas, que é a chamada hipófise ou pituitária, né? Que é uma glândula que fica, como eu falei lá na aula de nervoso, ela fica aqui na região do crânio, bem lá no meio, bem no meio. Até eu acho que é meio que uma alusão. Tem um personagem dos Vingadores que chama Visão, ele tem uma joia do infinito aqui. Eu acho que é uma alusão à hipófise mesmo, né? Eu lembro que quando eu estava estudando isso na faculdade, a gente viu um documentário que falava exatamente isso, que é uma das glândulas principais, porque ela comanda outras glândulas, né? E ela está intimamente ligada com o sistema nervoso. Então, ela é bem importante. Bom, e ela é dividida em 2 porções. A gente tem uma porção que teve origem no sistema nervoso, que é chamado de neurohipófise, o nome tá fácil, né? Neurohipófise. E aí, por que ela é importante? Ela vai, então, liberar o ADH, ele é produzida no hipotálamo, tá? E ela vai controlar a quantidade de urina que a gente vai produzir. Por quê? Porque ela vai ela vai comandar a reabsorção da água lá no sistema excretor. E se você tem uma reabsorção, você tem menos água na urina. Se você tem menos água, você vai ter um volume menor de urina. Concorda comigo? Então tá. Aí o que acontece? Como a gente viu lá no sistema excretor, essa glândula, esse hormônio em específico, ele é afetado quando você faz a ingestão de uma grande quantidade de álcool. Então a pessoa não reabsorve tanta água, então ela produz muita urina, ela vai urinar o tempo todo. E aí por isso que no dia seguinte ela tem uma ressaca, que é a desidratação, né? Que é aquela sede que não passa, porque foi perdida muita água no dia que fez a ingestão, no momento que fez a ingestão de álcool, né? Liberou muita água e aí foi perdendo água, que é vital para o nosso corpo, tá? Outro hormônio que é liberado pela neurohipófise é a ocitocina, e ela é extremamente necessária na questão da mulher gestante, porque no momento do parto ela vai estimular as contrações do útero para a expulsão do bebê, no caso do parto normal, né? E também após o parto, ela que vai comandar a produção do leite. Então a mulher ela tem que ter a ocitocina para também estar produzindo esse leite depois que o neném nascer. Aí tem a outra porção da hipófise, que é chamada de adenohipófise. Essa porção, ela tem origem do tecido epitelial mesmo, né? E aí ela produz alguns hormônios. Então vamos começar pelo neurônio GH, que é o hormônio do crescimento, que vai agir para comandar a questão do crescimento ósseo, né? Porque a gente não cresce só a pele, né? Tem que crescer o osso, tem que crescer a cartilagem, os músculos, certo? No momento do crescimento, tá bom? E aí eu coloquei aqui nanismo e gigantismo, que é o caso onde você tem um aumento ou uma diminuição excessiva
desse hormônio. Se você tem uma falta durante a fase da infância, você tem o nanismo. Não estamos falando de anão, tá? A gente está falando de nanismo. A criança tem a mesma idade de todo mundo, mas ela tem uma estatura muito abaixo da média, tá? E o gigantismo, a criatura não vai ficar do tamanho do Hagrid do Harry Potter, não é isso. Ela vai ter as extremidades do corpo que vão ser aumentadas, as mãos, os pés, tá? Aí nós temos o hormônio TSH, que ele vai agir na tireoide, que é uma outra glândula do sistema endócrino, tá? Que faz também a produção de outros hormônios. Aí nós temos o ACTH, que vai atuar nas glândulas suprarrenais, que a gente vai ver também que é importante aqui no sistema endócrino, e o MSH, que controla a quantidade de melanina nas células, seja células do corpo todo. Ainda na continuação, a gente tem o FSH, que está ligado com a reprodução, né? Nos homens, ele vai estimular a produção de espermatozoides, e nas mulheres, com o folículo ovariano, que também tem a ver com a produção do gameta feminino, tá? Aí nós temos o LH, que para os homens estimula a produção de testosterona, e nas mulheres, para desenvolvimento do corpo lúteo, tá? Que também está relacionado com o hormônio da ovulação. Então, o fato da mulher ovular também passa pelo comando aí da hipófise, tá? No caso da adenohipófise mais específico. E, para terminar, a prolactina e o lactogênico. O que é isso? A mulher, durante a gestação, ela tem que ter o desenvolvimento da mama, porque não basta ter seio, ela tem que estar desenvolvido para poder produzir o leite. Então, a prolactina que faz esse desenvolvimento da mama, né, da glândula mamária, para a produção de leite depois do parto, certo? Bom, aí nós temos as outras glândulas que são chamadas de adrenais ou suprarrenais. E aí a gente tem a divisão, a parte mais externa, que é o córtex, e a parte mais interna, que é a medula. O córtex, ele vai secretar a aldosterona, que vai ajudar na questão da absorção de sais lá na questão da excreção, da produção da urina, tá? O cortisol, que também vai estimular a conversão de proteína e gordura em glicose. Então, a gente faz o seguinte, nosso corpo ele consegue pegar o carboidrato e quebrar em glicose. A gente também consegue pegar a proteína e a gordura e transformar em glicose, só que são em casos específicos, tá? E o córtex ainda secreta o adrenogênio. O que é isso? Ele vai estimular as características sexuais secundárias, aparecimento de pelos em região genital, no caso dos homens aqui no rosto, nas axilas no homem e na mulher, o alargamento do quadril, o tórax é um pouco maior do que a questão do quadril no homem, entre outras coisas, tá? E aí a medula, ela faz a liberação de dois hormônios, assim, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que é a adrenalina e a noradrenalina. Então, o que acontece? A adrenalina, a gente viu no sistema nervoso que a gente tem o sistema nervoso periférico autônomo, simpático, que é onde você tem aquela situação de fuga e de luta, né, numa situação extrema. Então, a adrenalina, ela vai ser produzida nesse momento, tá? Numa situação de estresse. Ele vai estimular o sistema nervoso periférico autônomo simpático para você ter todas aquelas questões de dilatação da pupila, a boca fica seca, o coração acelera, a respiração fica mais acelerada também, tá? E a noradrenalina, ela faz esse controle da pressão sanguínea no momento constante, então não necessariamente no momento de estresse, certo? Ela não é como se fosse o contrário, tá? Não é isso não. E aí você tem duas questões, que seriam problemas. O hipoadrenalismo e o hiperadrenalismo. Quando você tem o hipoadrenalismo, você tem a queda desse funcionamento dessas glândulas adrenais. E aí você, por exemplo, numa situação que você precisa, isso não está funcionando da maneira que deveria estar. Da mesma forma, o excesso, você tem demais e você fica o tempo todo com o coração acelerado, aquela coisa da fuga, da luta, entendeu? Isso também não é legal, tá? Aí nós temos uma outra glândula, que é a tireoide, que fica mais na região aqui da garganta, tá? E ela tem muita vascularização, isso favorece o transporte dos hormônios que ela vai secretar, tá? E ela vai responder ao estímulo da hipófise. Então, a hipófise, através do TSH, que controla a tireoide, tá?
E aí ela libera três hormônios, que é o T3, o T4, que estão relacionados aí com a questão de liberar energia, então nos processos, né, de metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, e a calcitocina, que faz o controle da diminuição do cálcio no sangue. E o que acontece? Você ingere muito cálcio. Ele pega esse cálcio e leva para os ossos. Então, a formação dos ossos também depende dessa calcitocina, tá? E aí, você tem problemas também na questão da tireoide. Você tem o famoso, né, hipertireoidismo ou hipotireoidismo. O que acontece? O hipertireoidismo, você tem um excesso de produção, e aí você tem algumas características, como, por exemplo, os olhos esbugalhados e a perda de peso. Tudo relacionado com as funções que serão desenvolvidas através desses hormônios, tá? O T3 e o T4. Aí você tem um tipo de hipotireoidismo que é autoimune, né? A pessoa, ela tem uma produção de anticorpos contra os hormônios T3 e T4. A gente chama de doença de Hashimoto, tá? Hipertireoidismo. E o hipo é quando você tem a falta desses hormônios. E aí algumas coisas que podem, alguns sintomas, né? Que é o cretinismo, que é como se fosse um retardo mental, um déficit no desenvolvimento mental. O bócio, que é aquela doença que faz com que essa região aqui fique aumentada. Isso a gente resolve, o Brasil resolveu, como outros países, colocando o iodo no sal de cozinha. Então, o sal de cozinha é um alimento que todo mundo tem acesso, então eles acrescentaram o iodo por lei, é obrigatório acrescentar o iodo, para diminuir a incidência de bócio nas pessoas, tá? E também está relacionado com a ganho de peso. Mas isso depende muito de cada pessoa, de cada caso, tá certo? Aí nós temos ainda a paratireoide, que na verdade são 4 glândulas, né? Que ficam na porção posterior da tireoide. Então tá ligada ali com a tireoide aqui nessa região. E aí ela vai produzir o paratormônio. O paratormônio atua junto lá com a calcitocina no controle do cálcio. Só que nesse caso, o que ela faz? No momento em que a pessoa precisa de cálcio, seja num impulso nervoso, como a gente... desculpa, numa contração muscular, como a gente vai ver no próximo capítulo, e aí ela vai retirar dos ossos. Só que isso é ruim, porque se você tem muito disso, muito paratormônio, você retira muito cálcio dos ossos, deixa seus ossos enfraquecidos, não é verdade? E se você tem a falta desse hormônio, você pode ocasionar também a falta da execução correta das contrações musculares, e aí pode acontecer convulsões, cólicas e tudo mais. E aí, a glândula que é considerada mista, que é o pâncreas, a gente tem um lado produzindo insulina e glucagon e o outro lado produzindo o suco pancreático e o bicarbonato de sódio, que fazem parte da digestão. Então, o suco pancreático e o bicarbonato de sódio são lançados dentro do intestino. Então, essa parte é exócrina. E insulina e glucagon ficam no sangue. Então, ela é a parte exócrina. Bom, para que serve a insulina? Tanto a insulina quanto o glucagon, eles fazem o controle da glicemia, que é a taxa de glicose no nosso sangue. Ela não pode estar muito alta. Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta, a taxa vai lá para cima. E aí a insulina é liberada pelo pâncreas e ela pega essa glicose, aquela que você não vai utilizar, né? Então você vai utilizar a glicose para gerar energia, mas aquela que ficou em excesso, ela é transformada em glicogênio. E aí esse glicogênio ele é armazenado nos músculos e no fígado. Quando você está precisando de glicose no sangue, então ficou muito tempo sem comer, ou está fazendo uma atividade e precisa de energia, o glucagon liberado pelo pâncreas pega esse glicogênio e transforma em glicose, pega esse glicogênio lá do fígado para você ter glicose disponível no seu sangue, poder quebrar e poder gerar energia. Tá? E aí, quando a gente fala do pâncreas, da insulina e do glucagon, a gente fala das diabetes, né? Existem 2 tipos. Aquele tipo em que você tem uma falha na produção da insulina, que é o tipo 1, e aí o tipo 2, que é quando você tem uma produção normal, adequada, maravilha, mas as suas células não estão reconhecendo essa insulina, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem que injetar insulina, certamente é uma pessoa com diabetes do tipo 1, porque do tipo 2 o problema não é a falta de insulina, é a falta de reconhecimento das células, tá? E aí a gente fala, quando a gente trabalha com os hormônios, a gente fala o seguinte, que existe um mecanismo de feedback. Então, vamos imaginar assim, ó,
eu tenho a célula da hipófise, que comanda comanda, por exemplo, a tireoide. E a tireoide libera outros hormônios. Então, a hipófise vai liberar um hormônio que vai estimular a tireoide. A tireoide vai liberar um outro hormônio. Quando esse hormônio estiver liberado pela tireoide, estiver em excesso, ela vai inibir a ação da hipófise, que vai inibir a ação da tireoide. E depois que inibe, vai fazer com que estimule a hipófise, estimule a tireoide e assim por diante. Então, é como se fosse uma retroalimentação. O aumento do A gera, o A vai gerar o aumento do B, que vai gerar a diminuição de A. Se tem a diminuição de A, vai ter a diminuição de B. E aí, a glândula A reconhece que o B está menos, aumenta o seu metabolismo, para aumentar o metabolismo do outro e assim por diante. Isso que é o mecanismo de retroalimentação. Tá certo? Bom, do sistema endócrino é isso, eu vou agora emendar com o sistema muscular, que é bem mais rápido, tá? Opa, tá lá no final já. Deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá. Sistema muscular, que no caso de vocês, o livro traz como movimentação humana, porque tem a ver com movimento mesmo. Vamos entender por quê. Bom, o sistema muscular tem por função sustentar, movimentar, fazer a manutenção, até mesmo da temperatura corpórea, tá? E essa movimentação que a gente fala, ela pode ser uma movimentação voluntária ou involuntária, dependendo do tipo de tecido muscular, a gente já vai ver quais são, tá bom? E aí tem uma coisa interessante, quando a gente estuda para o sistema muscular, eles resolveram dar nomes diferentes para as coisas que já tinham nomes. Não me pergunte por quê, eles adoram fazer isso, cientistas, mas enfim. Então, por exemplo, a célula do tecido muscular é uma célula. Ela chama fibra ou miócito, tá? É a célula que forma o tecido muscular, beleza? Essas células, elas são diferenciadas, tá? Elas são longas, bem extensas, e aí, por causa disso, que a gente precisa ter, muitas vezes, mais de um núcleo, a gente tem pouco espaço entre uma célula e outra, porque elas são bastante alongadas, e elas precisam ser alongadas porque elas vão se contrair no momento da contração muscular. Então, faz sentido, certo? E aí, essas células musculares, elas têm origem da mesoderme, né? Quando é lá na origem embrionária, tá certo? A parte do meio ali que vai formar os tecidos musculares. E aí, ela faz a conexão com células nervosas. Então, por exemplo, a gente recebe um estímulo, leva para o sistema nervoso central, ele elabora uma resposta e os neurônios vão levar para as células musculares, elas que vão receber a informação de que eu preciso movimentar meu braço, porque eu estou a fim de movimentar meu braço, tá? Bom, outras coisas. Essas células, elas têm uma conexão muito grande com os vasos sanguíneos, porque elas precisam de muita energia para funcionar. Então, essa energia é proveniente aí da glicose, quebra da glicose, do alimento, então, do oxigênio. Então, tem que ter bastante vaso sanguíneo aí com bastante sangue perpetuando aí esse músculo, tá? Bom, aí lembra que eu falei dos nomes? Pois bem, no caso da membrana plasmática das células musculares, fibras ou miócitos, ela não chama membrana plasmática, ela chama sarcolema. E o citoplasma não chama citoplasma, chama sarcoplasma. E o retículo, na verdade, dentro dessas células, a gente tem partes menores que são as proteínas, actina e miosina. E essas proteínas, o conjunto delas é chamado de miofilamentos, porque eles gostam de dar nomes diferentes, tá certo? Bom, o que acontece? Quando você tem a presença de mioglobina, que é um pigmento, né? Ele faz com que você tenha a cor avermelhada nos músculos, a presença dessa mioglobina, tá? E ela fica no sarcoplasma, no citoplasma da célula muscular. E cada célula muscular e cada conjunto de células e cada conjunto de células, ele é envolvido por um tecido conjuntivo, tá? E isso tudo é para tentar diminuir o desgaste, porque essa célula contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, e aí fica uma célula na outra, para não ter esse desgaste todo, ela tem esse revestimento do tecido muscular, do tecido conjuntivo, tá certo? Bom, aí os tipos de tecido muscular, nós temos aí o estriado esquelético, ele é chamado de estriado porque a gente consegue, olhando para ele, definir faixas brancas, faixas mais escuras, faixas brancas, faixas mais escuras. Essas faixas, essas estrias,
elas são determinadas pela actina e miosina. Então, eu tenho muita actina, uma faixa branca, muita miosina, uma faixa mais avermelhada, certo? Bom, e aí o estriado esquelético, ele está relacionado com o nosso esqueleto, né? O nome está dizendo. As células são cilíndricas, tá? E todas elas são alongadas. E elas têm muitos núcleos, por quê? Porque elas precisam fazer essa movimentação, e aí uma forma de otimizar esse trabalho é você ter muitos núcleos para compensar o alongamento, né? Porque se eu tivesse um núcleo só, às vezes a informação daquela célula, as funções seriam danificadas, então, prejudicadas. Então, tem muitos núcleos porque a célula é bastante grande. Elas têm muitas estrias, né? E a contração dela é voluntária. Esse tipo de tecido muscular, ele tem pouca regeneração. Essa regeneração, ela vai acontecer com umas células satélites que a gente chama, que vão entrar quando é lesionada, eles entram no tecido para tentar fazer um tipo de regeneração, mas não é uma regeneração completa, tá? O outro tipo de tecido estriado é o cardíaco, que a gente só encontra no coração. O estriado esquelético está em todo o nosso corpo, onde eu tenho osso, por exemplo, tá? E o cardíaco somente no coração. Bom, as células também são cilíndricas, só que elas são ramificadas, vocês conseguem perceber aqui no desenho? E ela tem poucos núcleos, tá? E também tem poucas estrias. Mas ainda assim, a contração, nesse caso, a contração é involuntária e bastante rítmica. Ela tem um ritmo a ser seguido e rápido, porque o coração precisa bater e acelerar, né, o sangue percorrendo todo o corpo. Uma coisa ruim desse tecido é que ele não se regenera. Se você danifica o tecido do miocárdio, né, que é o tecido muscular do coração, tá lascado, não tem como regenerar, tá? E o outro tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso. Ele não tem estria, chamado só de tecido muscular liso, tá? E as células, elas são em formato difuso. Elas são alongadas e as pontas são afinadas, tá? E aí ela tem um núcleo só e não tem estrias, tá? Não tem essa organização das proteínas. Aqui é quietina, aqui é miosina, não tem isso. É tudo muito espalhado, por isso que não tem estrias. E o tipo de contração do tecido muscular liso é involuntário e é mais lento, que é o caso dos movimentos peristálticos. Então, onde que a gente encontra tecido muscular liso? No tubo digestivo, né, nos órgãos como um todo, é esse tipo de tecido. E ele é facilmente regenerado, tá? Bom, aí a gente tem a divisão das células musculares que fazem a contração, que é chamada de sarcômeros. Então, dá uma olhadinha que o sarcômero, ele é dividido, ele é delimitado pela linha Z. Se vocês olharem aqui no desenho, ó, tem uma linha Z aqui, outra aqui, essa parte interna é o sarcômero. Esse sarcômero que é responsável pela contração muscular, a gente chama de subunidade de contração, tá? E aí ele tem uma parte mais escura e uma parte mais clara que é definida pelo conjunto dos miofilamentos, né? Das proteínas, actina e miosina, tá? Aí como é que acontece então a contração muscular? Eu tirei uma foto aqui do meu braço, coloquei aqui, só que não. Tá? Então o que acontece? Quando o músculo está relaxado, tá? Que seria um repouso, né? A gente tem os íons cálcio, 2 mais, ficam no sarcoplasma, que a gente chama, né? Que é o retículo endoplasmático. E aí, o que vai acontecer? Quando você quer fazer um movimento, você pensa e as fibras vão responder ao impulso nervoso. Então, elas vão receber essa informação lá através dos neurotransmissores excretados pelo neurônio, né? E aí, isso vai fazer com que a contração ocorra. Mas de que forma? Primeiramente, esses íons cálcio, eles vão sair do retículo sarcoplasmático, tá? E aí eles vão chegar lá no citoplasma, que é chamado de sarcoplasma. Quando eles chegam no citoplasma, eles vão se ligar, eu vou mostrar aqui, peraí, deixa eu fazer assim, ó. Os íons cálcio, eles vão se ligar nessa região que é chamada de troponina, tá? A troponina faz com que a tropomiosina, que é imagina que você tem, igual aqui, ó, tem várias bolinhas e tem essas linhas. Essas linhas fazem a movimentação do sarcômero, tá? Dessa região aí, onde eu tenho essas bolinhas são actina. Então,
Quando a troponina se liga com o cálcio, ele ativa a tropomiosina e a tropomiosina faz a movimentação. Dessa forma, a quitina fica para fora, vamos dizer assim. Quando a quitina fica para fora, a gente consegue fazer a ligação da miosina, cabeça de miosina, com a quitina. E aí essa cabeça da miosina vai puxar a quitina e vai movimentar o músculo, que vai movimentar o esqueleto, tá? E aí o que acontece? Vamos por partes. Primeiramente, para fazer a conexão aqui da cabeça da miosina com a quitina, eu tenho a quebra de uma molécula de ATP. Então, o ATP vai ser quebrado e o fosfato vai ser eliminado ali daquela região. E aí vai conseguir ligar a quitina com a miosina. Quando liberar o ADP, porque lembra que o ATP é ADP mais fosfato, né? Então, liberou o fosfato, fez a ligação da quitina com a miosina. Quando o ADP sair aqui da cabeça de miosina, ela vai puxar. A gente fala que a quitina desliza sobre a miosina. Mas, na verdade, é a miosina que puxa a quitina. E depois volta, e depois solta. E depois gruda, e depois puxa, e depois volta, e depois solta. E assim faz. Como que acontece isso? Quando você tem aqui essa ligação, você teve aí um gasto de energia, uma quebra da molécula de ATP, e aí eles se ligaram. Quando contraiu, liberou o ADP. Voltou. Para desconectar, tem que ter ATP aqui de volta. Então, você tem gasto de energia, tanto na contração muscular, quanto no relaxamento desse músculo, tá? Então, vamos ver aqui se eu não esqueci de mais nada. Os íons cálcio vão se ligar lá na troponina, e aí vai fazer a tropomiosina girar. Aí os sítios de actina vão ficar expostos e a cabeça de miosina vai se ligar, liberando o fósforo inorgânico, né? O fosfato. E aí a actina se liga à miosina, ocorre a contração muscular, a quitina desliza sobre a miosina, na verdade a cabeça de miosina vai puxar a quitina, e aí, para isso acontecer, a miosina tem que liberar esse ADP, tá? Bom, aí elas vão ficar mais próximas, que é a contração muscular, depois relaxa. No relaxamento, a gente tem o ATP, precisa ter a entrada do ATP na cabeça de miosina para ocorrer. Quando uma pessoa morre, depois de algumas horas, ela pode ainda ficar na posição em que ela estava e dificilmente a gente consegue voltar. Então, por exemplo, vamos supor que por algum motivo a pessoa morreu com a mão assim. Então, os músculos estão fazendo com que os ossos fiquem nessa posição. Aí eu não falei para vocês que precisa de ATP para o músculo voltar, para o músculo relaxar? Se a pessoa morreu nessa posição aqui, não vai ter disponibilização de ATP. Então, esse músculo vai ficar contraído. Professora, mas depois de um certo tempo, o músculo vai voltar. Não é que ele vai voltar. O que acontece é que vai entrar em processo de decomposição e a célula muscular vai ser decomposta e com isso vai ser tudo danificado aqui, por isso que vai voltar ao normal. Mas esse que a gente chama dessa posição que a pessoa morreu e fica, é chamado de rigor mortis. Ela não consegue relaxar o músculo que morreu contraído por falta de ATP, tá? Aí, essas fontes de energia que a gente vai ter, eu coloquei fonte de energia para energia, né? Tá ótimo. Fonte de energia para contração muscular. A gente tem 4 fontes, tá? A primeira delas é uma reserva que a gente tem de ATP que está ali no sarcoplasma. Só que o que acontece? Essa reserva é muito pouca, dá para alguns segundos só de contração muscular. Aí a gente entra na outra, que é uma reação que vai gerar fosfocreatina e também vai me gerar aí uma quantidade mínima de ATP também para alguns segundos. Aí eu tenho a fermentação lática, que a gente vê que existe uma liberação, mas tipo, cada vez que acontece a fermentação lática, eu tenho a liberação de 2 ATPs. É pouco ainda, certo? O que realmente faz com que eu tenha bastante energia para contrair, para também todas as outras funções do nosso corpo, é a respiração celular, o ciclo de Krebs, aquelas coisas todas maravilhosas, tá bom? Bom, com isso, temos o fim da nossa segunda parte. Mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida lá no chat ou na nossa live, e a gente se vê na semana que vem, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.